Café com informação. Oferecimento. Teresina Shopping. Carvalho Supermercado. Lemes, locação de móveis e objetos. Romeu e Julieta, confeitaria e buffet. Papai Noel! Ué, cadê o trenó? Trenó? É coisa do passado. Dá licença. Ô Júnior, seu presente! O Natal no Teresina Shopping vai dar um super BMW e uma chance no Giro da Sorte para você concorrer a R$100 mil em várias compras para gastar na hora e brindes incríveis. Ué, cadê o trenó? Trenó. Teresina Shopping, as melhores surpresas de Natal. O Natal do Teresina Shopping está incrível. Esse ano, a cada R$200 em compras, você pode ganhar um BMW zerinho e ainda tem uma chance no Giro da Sorte para concorrer a R$100 mil em várias compras e a brindes incríveis. Pensa que parou por aqui? A encantadora Casa do Papai Noel está esperando a sua visita. Tão irresistível que nem o Papai Noel vai ficar de fora. Teresina Shopping, as melhores surpresas de Natal. Com o embargo da capacidade e do prestígio que muitos dos políticos possam estar desfrutando hoje a nível nacional, se dizia anos atrás que a figura mais importante do Piauí, em Brasília, era o Miltinho. O Miltinho, aquele cerimonialista Miltinho, que foi assessor de imprensa do ministro Alexandre Padilha. E por que o Miltinho? Porque o Miltinho tinha chegado lá sem o favor, sem a corcunda do apadrinhamento, muito próprio do apadrinhamento. Se dizia isso mais para festejar o Miltinho, que era uma figura agradável e muito dada com todo mundo. Era muito furão ele. Miltinho, no cerimonial do Palácio Karnak, ele conseguia se dar com o general da guarda do Lula, até com o presidente Lula. Impressionante. Isso era aquela coisa amável que a gente fazia com o Miltinho. Mas, na realidade, no campo factual, nós temos realmente uma figura do Piauí muito importante em Brasília. E se poderia dizer também dele, sem nenhum favor. Eu falo do advogado Marcos Vinícius Furtado Coelho, hoje presidente nacional da Ordem. E por que se dizer que sem nenhum favor? Porque ele lutou por isso, ele disputou no voto a eleição e hoje é presidente dessa entidade que defende os direitos civis, defende a liberdade, defende os direitos da sociedade. E é com o Marcos Vinícius que o Café com Informação desta semana vai tratar de assuntos, muito polêmicos. Muito bem, Ari, prazer estar nesse momento com você. Já temos um conhecimento profissional, pessoal, de mais de 2 décadas que acompanham a sua capacidade. Você é mesmo símbolo do nosso jornalismo, símbolo de um Piauí competente, capaz, de um Piauí livre. E é um prazer aqui me encontrar hoje representando 909 mil advogados do Brasil, quase 1 milhão de inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, entidade que, como advogado piauiense, tem a honra de presidir há quase 3 anos. Ô Marcos, essa questão da OAB, o que foi a OAB no passado, o que a OAB representa hoje? Quais as conquistas que você pode enumerar, né, principalmente na sua gestão, conseguidas pela OAB? No passado histórico, Ari, a OAB tinha mais facilidade para detectar quais as causas que ela deveria atuar. Porque nós tínhamos, por exemplo, uma ditadura militar. Ficava muito fácil saber que o nosso inimigo era a ditadura
e que todos nós teríamos que lutar pela democracia. Então, a ordem foi muito importante para a redemocratização do Brasil, pelas diretas já, pela Constituinte. Então, a ordem sempre esteve ao lado da sociedade brasileira. No momento atual, também queremos e temos lutado para que a ordem se posicione a favor da sociedade brasileira. As causas devem ser reinventadas no sentido de aprofundar a democracia. E temos visto que um dos pontos fundamentais é uma reforma política que diminua custos de campanha, que faça com que políticos discutam ideias e propostas, que, como a OAB conseguiu no Supremo Tribunal Federal, seja dado um fim ao investimento empresarial em candidatos e partidos e que também que acabe com a doação oculta, quer dizer, combatendo a corrupção administrativa lá na sua raiz, que está na corrupção eleitoral. Então, a OAB, na nossa gestão, nesses 85 anos, tem se marcado por essa luta contra a corrupção no Brasil, tentando modificar a estrutura política do Brasil. O Congresso recentemente tentou burlar essa decisão do STF com relação à doação de campanha, essa doação oculta. O que é a OAB? A OAB entrou com alguma... Isso, a OAB entrou no Supremo Tribunal Federal, entramos com ação direta de constitucionalidade, fui pessoalmente sustentar oralmente no plenário do Supremo Tribunal Federal e conseguimos uma decisão unânime do Supremo, acabando com a doação oculta, ou seja, qualquer candidato que gastar recursos em campanha terá que declarar para que o eleitor saiba antes da eleição sobre quem está financiando as suas campanhas. Isso é fundamental para que tenhamos eleições em que realmente o eleitor saiba em quem está votando. Porque diga-me com quem tu andas que eu te direi quem és. Ou, em outras palavras, diga-me quem está financiando o candidato que o eleitor saberá melhor escolher em quem votar. O Brasil, doutor Marcos, ele é tido como o país da maior carga tributária. Chega a ser mesmo escorchante para o empresariado, para todos os setores. E no Brasil se implantou o Super Simples, que era um modelo de se cobrar o imposto, menos imposto. Mas isso não existia para o advogado, existia em várias categorias, não existia para o advogado. A OAB conseguiu isso agora, não foi? Exatamente, Ari. Essa foi uma das grandes conquistas para a classe dos advogados. Ouço dizer que dos últimos 20 anos, foi a maior conquista para os advogados brasileiros, principalmente para os que mais necessitam, que são os advogados em início de carreira, os que ganham menos. Então, aqueles que são beneficiários do Super Simples, dos pequenos advogados brasileiros, dos pequenos escritórios. Com a inclusão no Super Simples que conseguimos nessa gestão, aprovando uma lei na Câmara e no Senado, hoje posso dizer que 80% dos advogados brasileiros pagam uma taxa tributária bastante acessível, podendo formalizar, importante dizer, um resultado já do Super Simples. A OAB tinha cerca de 30, 40 mil escritórios de advocacia criados, inscritos na ordem. Com o Super Simples, esse número em um ano dobrou. Hoje nós já somos 80 mil escritórios de advocacia. Então perceba que com o Super Simples, os advogados estão se formalizando e acaba aumentando a contribuição, porque você aumenta o leque de doadores, quer dizer, diminuiu a carga tributária. E esse deve ser o caminho do Brasil. O Brasil não pode apostar sempre na elevação da carga tributária. Às vezes você diminui a carga tributária e mais pessoas passam a contribuir, o que acaba resultando na mesma arrecadação final. Além do Super Simples, também poderia destacar, e é importante que assim seja, porque nós partimos da compreensão de que o advogado valorizado significa o cidadão respeitado. De que o advogado ele deve ser um instrumento a serviço do cidadão. E aprovamos o novo Código de Processo Civil, que tem a participação efetiva da OAB também. E nesse novo código, Ari, um grande sonho do advogado, que eram as suas férias de fim de ano, foram asseguradas entre 20 de dezembro e 20 de janeiro. Os prazos passarão a ser contados em dias úteis apenas. E acabamos com o fenômeno do aviltamento dos honorários advocatícios. Quer dizer, agora os honorários dos advogados terão um valor mínimo e máximo, e isso vai fazer com que os advogados não percebam de forma irrisória. E estamos lutando no Brasil todo para que se haja a implantação do piso salarial do advogado, porque a OAB tem que cuidar dos advogados que mais necessitam,
os que estão em início de carreira, os que percebem menos, e sobre eles é que este piauiense tem envidado todos os esforços nesses 3 anos de gestão. O vacatio legis do novo código estava previsto para março do próximo ano. Já não vai mais, já está enacecido? Foi mantido o vacatio legis. O código entrará em vigor no dia 16 de março do próximo ano. Houve um movimento para se prorrogar a sua vigência por mais alguns anos, mas esse movimento não foi à frente. Felizmente, a OAB ficou contra. Nós entendemos que o código tem que entrar em vigor em março do próximo ano para que essas conquistas da advocacia já sejam praticadas. Doutor Marcos, o que se esperar dessa nova diretoria da OAB? A diretoria local ou nacional? A local. A local. Esperamos que a diretoria da OAB continue com essa sua trajetória, esse seu trabalho, que vem sendo realizado por tantos dirigentes. Aqui nós temos uma posição de equilíbrio, de equidistância. Todo mundo sabe em quem eu vou votar, em quem eu votei nas eleições da OAB, mas eu prefiro não declarar para não criar qualquer desequilíbrio, já que sou o presidente da OAB Nacional. Contudo, esperamos que o presidente e a sua diretoria tenham equilíbrio, sensatez, maturidade, que tenha aquela capacidade de unir os advogados piauienses, trabalhar por toda a classe do Piauí e se integrar nacionalmente, para que a OAB, Arimatea, cuide de suas 2 missões, que são complementares. Muita gente pergunta, a OAB deve cuidar dos advogados ou a OAB deve cuidar das causas da sociedade? O que eu tenho dito? As 2 causas são complementares, elas não são excludentes. Como diria Evandro Lins e Silva, o advogado é, antes de tudo, um cidadão. E a OAB ela deve ser a ordem dos advogados, mas também a ordem do Brasil. Então, nós temos que cuidar da valorização do advogado, mas cuidar também das causas da sociedade. As 2 se interagem, as 2 causas são complementares. Então, esse foi o grande desafio dessa gestão e espero que as próximas gestões da OAB continuem com essa mesma toada, de não afastar a ordem dessas suas 2 importantes missões. No próximo bloco, nós temos 2 assuntos para tratar com o doutor Marcos Vinícius. Primeiro, a reforma política. Uma verdadeira reforma política. E a segunda, por quê e o que acontece que ainda não tiraram e sequer prenderam o atual presidente da Câmara dos Deputados. Café com informação. Oferecimento. Teresina Shopping. Carvalho Supermercado. Lemes, locação de móveis e objetos. Romeu e Julieta, confeitaria e buffet. Papai Noel! Ué, cadê o trenó? Trenó é coisa do passado. Dá licença. Ô Júnior, seu presente. O Natal no Teresina Shopping vai dar um super BMW e uma chance no Giro da Sorte para você concorrer a R$100 mil em várias compras para gastar na hora e brindes incríveis. Ué, cadê o trenó? Trenó. Teresina Shopping, as melhores surpresas de Natal. O Natal do Teresina Shopping está incrível. Esse ano, a cada R$200 em compras, você pode ganhar um BMW zerinho e ainda tem uma chance no Giro da Sorte para concorrer a R$100 mil em várias compras e a brindes incríveis. Pensa que parou por aqui? A encantadora Casa do Papai Noel está esperando a sua visita. Tão irresistível que nem o Papai Noel vai ficar de fora. Teresina Shopping, as melhores surpresas de Natal.
De volta com o Café com Informação, nós estamos entrevistando o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Marcos Vinícius Furtado Coelho. Doutor Marcos, no primeiro bloco, se tocou na questão da reforma política. Há muito, e eu tenho mais de 40 anos nisso, que eu, como regionalista, acompanho essa história de que se vai fazer uma reforma política. Mas a reforma sempre está ao sabor dos interesses, seja de deputados federais, de senadores e do presidente da República de plantão. Que reforma a OAB preconizaria para se ter um melhor desempenho da política no país? Penso, Ari, que duas são as importantes transformações políticas no Brasil. A primeira é a forma de financiamento dos candidatos. Como o Congresso não fez, o Supremo Tribunal Federal acabou fazendo. Acabando o investimento das empresas e acabando com as doações ocultas. Agora estamos no Supremo Tribunal, no Congresso Nacional, buscando a criminalização do Caixa 2 de campanha. Com a lei da ficha limpa, que foi uma vitória também da OAB para a sociedade brasileira, nós temos aí um instrumento forte de moralização dos costumes políticos do Brasil. Mas, além de cuidar deste aspecto, tem um outro muito importante para a reforma política, que é a forma como que são eleitos os parlamentares. Porque como se dá hoje? Hoje o cidadão, o eleitor, ele vota no candidato A e acaba elegendo, sem querer, um candidato B que ele não votou. É o tal voto proporcional uninominal. Então, eu posso votar em um candidato porque ele defende, por exemplo, a ecologia e, sem querer, estou acabando elegendo um candidato ruralista que não tem tanto apreço à ecologia, por exemplo. Eu posso votar em um candidato que, por exemplo, prega a política do aborto, de tratamento da saúde da mulher, e acabo elegendo, sem querer, porque estava coligado, um outro candidato que era evangélico e, portanto, é contra o aborto. Então, isso está na raiz da falta de proximidade entre o Congresso Nacional e a sociedade brasileira. Quer dizer, porque o sistema não se comunica. O sistema atual também faz com que o principal adversário de um político seja o colega do próprio partido, Arimatea. Quer dizer, o seu colega de partido ele tem que ter mais votos do que o colega de partido para poder ser eleito. Então, você não gera um instrumento de unidade partidária. Então, nós temos que mudar essa forma de se eleger no Brasil. E qual a proposta que a Ordem entende que seria mais sensata para o momento? É o voto distrital misto, que era uma proposta do PSDB, uma proposta antiga do PSDB, que este ano, no calor dos debates, alguns partidos aderiram a essa proposta, como o próprio PT. Em algum momento, o PT disse, então, vamos apoiar essa proposta do PSDB, porque ela é menos pior do que a que temos hoje no Brasil. Mas daí não houve, por parte do presidente da Câmara, paciência para esse tipo de discussão e acabou votando por votar. Foi aquela proposta que o Distritão, o deputado Marcelo Castro defendia com Michel Temer, sim, que era o Distritão, que era uma forma... O Distritão já teria o problema. Qual é o problema do Distritão? É que ele vai acabar com os partidos políticos. O Distritão vai ser cada um por si, Deus por todos. Vai continuar a mesma forma, a mesma campanha milionária, porque você vai ter que fazer campanha no estado todo. Qual a vantagem do distrito? É que o candidato vai ter que fazer campanha próximo à área dele. Ele vai ser conhecido do seu eleitor. O eleitor vai cobrar dele e na próxima eleição não vota se ele não cumprir as promessas. E ele vai ter uma área menor para fazer campanha. E por que é misto? Porque parte dos eleitos serão de acordo com a proporcionalidade, fazendo com que as minorias também sejam representadas no Congresso. Esse é o sistema da Alemanha. Estive há poucos dias discutindo num evento internacional da OEA, Organização dos Estados Americanos, com o Tribunal Superior Eleitoral sobre isto, e tomei conhecimento que o México implantou na sua reforma política. Então, o mundo vem caminhando para essa novidade. Penso que seria importante o Brasil testar o voto distrital misto. O que representa, o que muda a aprovação da lei do direito de resposta? O que muda na relação imprensa-sociedade? A lei do direito de resposta, ela
é uma lei que, me parece, foi feita contra os órgãos de imprensa. Veja, pelos prazos exíguos, pela discrepância entre os poderes na justiça de quem pede em relação a quem tem que fornecer a resposta, houve um desequilíbrio na lei. É preciso esclarecer que a OAB não é contra o direito de resposta. Óbvio, o direito de resposta ele é constitucional. Mas não pode ser utilizado tal direito como um instrumento que embaralhe, que embarace ou que dificulte o trabalho dos jornalistas e a liberdade de imprensa. Por isso que a OAB foi ao Supremo Tribunal Federal, agora, recentemente também, questionando o dispositivo desta lei que causa desequilíbrio na justiça entre as partes no processo. Ora, quem pede a resposta e quem tem que abrir o espaço de resposta tem que ter o mesmo tratamento judicial. E foi em busca dessa igualdade na justiça que a OAB ingressou no Supremo Tribunal Federal. Falando nesse tipo assim de desigualdade, eu queria saber sua opinião sobre um fato. Você tem visto que o juiz federal Sérgio Moro, ele mantém na prisão dono das maiores construtoras deste país, alegando que eles, em liberdade, poderiam interferir nas investigações da Operação Lava Jato. Agora, como se explicar? O presidente do Senado Federal, Renan Calheiros, está denunciado ou foi apontado como possível envolvimento nesse escândalo. E, mais do que ele, está aprovada a participação do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, em todo esse processo de lamaçal que está aí, e ele usa o poder para intimidar, para denunciar e para ameaçar todo mundo, e a lei que pune, a lei que se abate sobre os empresários na primeira instância, não é a mesma lei que estava protegendo o Eduardo Cunha. Não existe uma forma de tirá-lo, de fazer com que ele seja cassado, seja afastado? A lei, e nisso você tem inteira razão, Arimatea, a lei deve valer para todos. O Estado de Direito pressupõe um ambiente em que todos se submetem à lei em princípio de igualdade. Não pode haver privilégios, protecionismos ou apadrinhamentos para figuras. Por isso que a OAB se posicionou no sentido de cobrar a Comissão de Ética da Câmara dos Deputados que funcione com rapidez, com celeridade, sem artimanhas, sem embaraços, sem armadilhas regimentais e de forma independente à presidência da Câmara para concluir o julgamento do processo de cassação do presidente da Câmara. O fato dele ser presidente da Câmara não pode servir como pretexto para o adiamento a mais não poder do seu processo de cassação de mandato. A sociedade brasileira, a nação brasileira, não tolera que as suas instituições não funcionem. Então a OAB vem pregando, vem cobrando publicamente de forma enérgica que haja a conclusão pela Comissão de Ética da Câmara e que finalize este processo de cassação que terá voto aberto na Câmara dos Deputados, mercê de uma luta da OAB de 2 anos atrás, quando conseguimos, junto com a sociedade civil brasileira, alterar a Constituição da República para dizer que a votação de cassação de deputado e senador agora é em voto aberto e a população terá a oportunidade de fiscalizar a votação de cada um que funcionar nesse momento do julgamento do presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Se ouviu, inclusive, essa semana, um membro do Supremo Tribunal Federal sugerir que ele se afastasse, sugerir que ele renunciasse, que foi o ministro Marco Aurélio. Aliás, ele tentou intimidar a OAB quando defendeu que haja... O fim do financiamento de campanha. Não, na questão da OAB, quando ele defendeu que haja um controle externo das contas da OAB. De fato, essa questão da OAB com o Eduardo Cunha é um pouco antiga, remonta inclusive à gestão anterior da ordem. É o que eu sempre digo, nós temos que viver numa sociedade em que as pessoas respeitem as opiniões contrárias. E as opiniões da ordem, por mais das vezes, não era respeitada pelo presidente da Câmara, que passava a agredir a nossa entidade.
seja com proposta de controle externo, com proposta de fim do exame de ordem, com proposta de intervenção na organização interna da entidade. E a OAB sempre teve, embora uma postura educada, mais firme, no sentido de exigir respeito. Mas eu quero registrar que a opinião da ordem em relação ao processo de cassação dele não decorre desta polêmica ou dessa divergência que temos há algum tempo. É, na realidade, uma postura da ordem de exigir que as instituições funcionem e que, portanto, a comissão da Câmara de Ética da Câmara dos Deputados chegue ao final e, havendo provas concretas de crime praticado, faça o julgamento pela cassação do presidente da Câmara. Encerrando nossa participação, qual a posição da OAB com relação aos pedidos de impeachment da presidente Dilma? Até o advento, Arimatea, do parecer do Tribunal de Contas da União sobre a rejeição das contas, a ordem estava aguardando um fato concreto. O que nós tínhamos dito, por enquanto, é debate político partidário. Mas a ordem não entra em debate político partidário. A OAB ela não é do governo nem da oposição. Mas no dia em que o Tribunal de Contas reprovou as contas da presidente, anunciamos a criação de uma comissão de especialistas para analisar juridicamente a matéria, verificar se há crime praticado pela presidente da República e pautamos para o dia 2 de dezembro próximo, no plenário da OAB Nacional, vamos definir se a OAB vai apoiar o pedido de impeachment, se ela vai rejeitar o pedido de impeachment ou se ela vai entender que é hora de esperar o Congresso Nacional confirmar ou não a rejeição de contas feitas pelo TCU. Então, a OAB irá tomar uma posição no dia 2 de dezembro e ela não ficará omissa. Ela terá, portanto, de forma fundamentada, uma resposta que apresentará à sociedade brasileira. Agradecemos a presença do Dr. Marcos Vinícius aqui no Café com Informação. Café com Informação. Oferecimento: Teresina Shopping, Carvalho Supermercado, Lemes Locação de Móveis e Objetos, Romeu e Julieta Confeitaria e Buffet. Papai Noel! Ué, cadê o trenó? Trenó? É coisa do passado. Dá licença. Ô Júnior, seu presente. O Natal no Teresina Shopping vai dar um super BMW e uma chance no Giro da Sorte para você concorrer a R$100 mil em várias compras para gastar na hora e brindes incríveis. Ué, cadê o trenó? Trenó. Teresina Shopping, as melhores surpresas de Natal. O Natal do Teresina Shopping está incrível. Esse ano, a cada R$200 em compras, você pode ganhar um BMW zerinho e ainda tem uma chance no Giro da Sorte para concorrer a R$100 mil em várias compras e a brindes incríveis. Pensa que parou por aqui? A encantadora Casa do Papai Noel está esperando a sua visita. Tão irresistível que nem o Papai Noel vai ficar de fora. Teresina Shopping, as melhores surpresas de Natal.